Olá, boa noite. Estamos mais uma semana, né? E já estamos acabando, estamos na 25ª semana, são 30, bem menos. E o que nós estamos lendo? Devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lili. E hoje a gente vai ler sobre o capítulo 25, fala regando a grama. Será que a grama do vizinho é melhor do que a minha? É mais verdinha? Será? As passagens bíblicas, né, como eu sempre falo, está na descrição. Quando tenho alguma maior, eu só coloco o índice e você pode ler na sua Bíblia ou no seu celular. São 3 passagens hoje. Gálatas 6, de 8 a 10, que fala assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora, 2 Coríntios 9, 6. A outra passagem também que vai falar um pouquinho sobre esse caso, né, de semear. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Então a gente sabe que quanto mais semeia, mais a gente colhe. Se semeia pouco, pouco colhe. E o último, que não dá para ler todo, né? Fica em Mateus 13, de 1 a 20. E o que conta Mateus 13? Conta a parábola do semeador, né? É bom você depois dar uma lida na sua Bíblia. E essa parábola é muito interessante, falar que um homem, né, saiu a semear. E quando ele semeava, isso aqui Jesus falando essa parábola, né? Quando semeava, caiu uma parte no caminho, que veio as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas o sol veio, queimou, secou, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu bom fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, acerca dessa parábola, os discípulos pediu a Jesus para que ele pudesse falar o que realmente era essa parábola, né? Aí ele foi falando que cada coisa que acontece, porque dependendo do coração endurecido, dependendo do coração que escuta, ela vai dar frutos ou não vai dar frutos? E aqui ela vai falando assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vos vedes, e não virão, e ouvir o que ouvis, e não ouvirão. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé no caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Então que a gente possa, né, pedir a Deus, estar clamando ao Senhor, e a gente possa estar na parábola daquele que caiu na boa semente.
Isso que é interessante. Que o seu coração seja diferente, mulher. Que ele seja uma boa terra e que encontre uma resposta permanente e eficaz, dando fruto para a vida eterna. Essa é uma palavra que está aqui na meditação. Então, que a gente possa deixar que o nosso coração dê bons frutos. Agora vamos ler Regando a Grama. Você já deve ter espiado a grama do vizinho. É visto que era mais verde que a sua. Mas não somente uma, mas muitas vezes na vida. Hoje, com a exposição de tantas gramas online, passamos a alimentar um hábito de comparação. Às vezes, nem estamos conscientes disso, mas sem perceber, lá estamos nós comparando nossas vidas com a dos outros. Antigamente existia, sim, comparação, mas o acesso à grama do vizinho era mais limitado e também vinculado à convivência, e não ao fato de simplesmente podermos checar o perfil virtual de alguém, como é no dia de hoje. Hoje é muito mais diferente com a internet. A comparação com o próximo tem regido muitos corações, levando tantos à infelicidade no seu presente e fazendo com que foquem todas as forças em ser mais, ter mais e fazer mais. Sem perceber, temos esquecido que a nossa grama é totalmente única e diferente das outras ao nosso redor. Não podemos cuidar do nosso jardim de verdade se estamos focados nos jardins dos outros. Não conseguimos ver as ervas daninhas que crescem enquanto estamos olhando as ervas daninhas dos outros também. Nem conseguimos adubar a terra quando a nossa energia está desgastada ao pensarmos que ainda não chegamos lá. Aprendi, nesses poucos anos de vida, que quando concentro minhas energias em plantar aquilo que é do Espírito Santo, nem sobra tempo para ver o que está acontecendo no jardim alheio. É tanto trabalho e tanta visão que Deus tem para a minha vida que, sem me dar conta, tudo gira em redor de Jesus. E ali encontro minha maior satisfação. Precisei e ainda preciso aprender que o meu jardim é único. Que as ferramentas que eu tenho são as que Ele, Deus, mesmo me deu. Que as flores plantadas foram escolhas minhas e que elas não vão florescer se eu não cuidar delas intencionalmente. Como você tem regado o seu jardim? Com alegria ou com tristeza? Porque a grama do vizinho já está florescendo mais? Como você tem encarado a vida em que se encontra? Com gratidão? Ou talvez com uma ansiedade de ter mais flores ou cores diferentes? É tempo de trabalharmos naquilo que Deus já nos deu. Sermos fiéis com aquilo que já se encontra em nossas mãos. E a partir disso, vermos os milagres acontecerem. Talvez, nesses últimos tempos, o seu jardim tenha sido esquecido por causa das tribulações, preocupações e ansiedades. Mas é tempo de retornarmos para o cuidado próprio. É tempo de limpar as ervas daninhas, de podar as árvores, de adubar a terra e de cortar a grama. É tempo de perdoar, de aprender o contentamento, de ver que aquilo que Deus lhe dá é o melhor para você, mesmo que seja diferente do que ele dá para o outro. É tempo de muita gratidão, pois é a alegria do Senhor que nos faz viver hoje perfeitamente, sem medo do futuro. Você pode ser novo, idoso, a grama dos outros sempre estará presente em sua vida, de formas pequenas ou grandes. Mas o nosso jardineiro está bem aqui, ao nosso lado, sorrindo, pois ainda há muito trabalho e flores para florescer. Amém? Que nós possamos estar sendo cuidadas por esse jardineiro que está do nosso lado.
a oração. Senhor Deus, ensina-me a cuidar do nosso jardim, do meu coração e daquilo que já tens me dado. Perdoa-me por muitas vezes eu ter me comparado com os outros e esquecido que sou única para ti, que tenho tudo que preciso em ti. Dai-me a tua visão de mim mesma. Ensina-me o contentamento em todas as minhas estações. Em nome de Jesus, amém. Que nós possamos estar clamando ao Pai, né? Que Ele venha cuidar de nós a cada dia. Que nós possamos querer estar cuidando do jardim e com o jardineiro do lado. E possamos semear coisas boas. Porque aquilo que semear, vamos colher. Se semear pouco, colheremos pouco. Semear coisa ruim, vamos ter coisa ruim. A gente sempre lembra, né? É um bate-volta. Faz o bem, recebe o bem. Faz o mal, recebe o mal. Então, que nós possamos lembrar disso. Cuidarei sempre do meu jardim. Que possamos lembrar disso. Que nós possamos semear e deixar que a semente fique brotando coisas boas no nosso coração. E possamos dar fruto. Né? Porque uma planta dá fruto, tudo dá fruto, nada fica estagnado. Até aqueles cactos que fica ali, sempre dá uma florzinha, sempre aumenta. Então nós possamos ser assim. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntas. Fica com Deus. Beijo.